Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, história da igreja, a nossa história. Nós começamos a estudar desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e estamos estudando agora a igreja. Vamos começar hoje a igreja no Brasil e vamos até a igreja nos dias atuais. Se você perdeu as aulas anteriores, não precisa ficar triste. Acesse aí no playlist História da Igreja, todas as aulas estão aí, estão na sequência. Vale a pena estudar História da Igreja. E para quem já tem o nosso material didático, os módulos, quem já está estudando com a gente, uma parte da matéria está no módulo 4 e a outra parte no módulo 5, a parte que nós vamos estudar hoje, tá bom? Bem, como eu disse na aula passada, hoje nós vamos começar a estudar a história do protestantismo no Brasil. Então nós já aprendemos que a reforma começou em 1517, com Martinho Lutero na Alemanha. Tudo isso nós já estudamos. Agora, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, depois de 17 anos da descoberta no Brasil, começa o movimento da reforma, que depois vai ser denominado movimento protestante, que nós já aprendemos a origem do nome protestante. Se você perdeu, acesse aí o playlist História da Igreja, tá bom? Eu vou expandir na tela para você o primeiro slide da aula de hoje. Lembrando que todos esses slides que eu apresento para você estão nos módulos. É um resumo da matéria. O conteúdo total, com riqueza de detalhes, adquire um módulo que você vai aprender, tá bom? Vamos lá? Brasil colonial. No ano de 1532, chegou ao Brasil o primeiro protestante, o luterano Eliodoro Eusebio, filho de um amigo de Lutero, que aportou em São Vicente. Tá vendo? Então, a primeira notícia do protestantismo no Brasil foi em 1532, né? O filho de um amigo de Martinho Lutero. Veja, a reforma começa em 1517, em 32. Né? Se fosse 1534, seria o quê? Depois de 17 anos. Tiramos 2, depois de 15 anos. Chega o primeiro protestante aqui no Brasil. Então, no Brasil, colônia. O Brasil era colônia de Portugal, portanto, a religião oficial de Portugal, como Portugal não aderiu ao movimento da reforma, ao protestantismo, a igreja oficial é a igreja católica. Então, nesse período, era proibido anunciar, né, o evangelho aqui no Brasil. Então, ele chegou aqui, ele era protestante, mas não tinha essa liberdade que nós temos hoje. Vamos em frente? Olha aí na tela a próxima transparência. O protestantismo calvinista chegou pela primeira vez com viajantes e nas tentativas de colonização. Esta tentativa não deixou frutos persistentes. Uma missão francesa enviada por João Calvino se estabeleceu em 1577 numa das ilhas da Baía de Guanabara. No mesmo ano, esses calvinistas franceses realizaram o primeiro culto protestante no Brasil, mas, pela predominância católica, foram obrigados a defender sua fé ante as autoridades, elaborando a Confissão de Guanabara, assinando com isso sua sentença de morte, pondo um fim no movimento. Veja que triste foi a Confissão de Guanabara. Nós temos a Confissão de Guanabara no nosso site, tá? O que acontece? A religião oficial de Portugal, como eu disse, era o catolicismo romano. Logo, o Brasil, sendo colônia de Portugal, também tinha como religião, obviamente, o catolicismo. E esses calvinistas chegaram aqui no Brasil, como o texto diz, em 1577. Veja, 60 anos após a reforma, que teve início com Martinho Lutero em 1517. Então, eles chegaram aqui e fizeram o primeiro culto calvinista. Só que a religião oficial era o catolicismo.
Então foram condenados, porque quando eles foram defender a sua fé, eles fizeram uma confissão, um documento defendendo a sua fé calvinista. Esse documento era contrário ao catolicismo. Então a Santa Inquisição, que nós já aprendemos, condenou. E eles foram mortos, então, sofreram pena de morte pelo Brasil, no Brasil colônia. Tá vendo que situação? Então aí encerra esse movimento com a morte destas pessoas. Vamos para mais um slide? Olha aí na tela. Por volta de 1630, durante o domínio holandês em Pernambuco, a Igreja Reformada instalou-se no Brasil. Foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste do Brasil, sendo que a maior era a de Recife, que contava inclusive com uma congregação inglesa e uma francesa. A Igreja Cristã Reformada batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas. Só que nós sabemos que eles também foram expulsos do Brasil, mas fundaram igrejas lá em Pernambuco. Eu já estive em Recife, ali na cidade a gente vê realmente as características em Recife Velho, que a gente fala, né? Das construções desse grupo, características aí da Holanda, né, as construções na Cidade Velha. Muito bem. Mas também não prosperou, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar o Brasil monárquico. O Brasil vai deixar de ser colônia de Portugal, e aí nós vamos ver como se dá o desenvolvimento das igrejas protestantes no Brasil, a igreja anglicana, luterana, congregacional, presbiteriana, batista e metodistas. Então elas surgem, elas começam no Brasil, elas chegam no Brasil, essas igrejas, já no Brasil como monarquia. Mas isso é assunto para a próxima aula. Porém, se você quiser saber mais sobre a reforma, acesse o nosso site, www.icp.com.br. www.icp.com.br. Ela tem muito material, vale a pena você visitar o nosso site, material gratuito. Agora, aproveite e peça também o nosso curso. O ano está começando agora, será bênção para a sua vida, para a sua família, todos crescerão no conhecimento da palavra. Os exercícios já estão todos aqui dentro, e ao concluir o curso você recebe, enviando as atividades para a gente, que elas podem ser enviadas pelo correio, por e-mail. Você receberá aí no conforto do seu lar o seu certificado e o seu histórico escolar. Tá bom? Tô indo embora. Forte abraço. Eu falei o site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Não vai esquecer de fazer uma visitinha. Agora sim, tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.